Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fundecitrus Podcast, podcast da nossa citricultura. Nesse encontro, a gente mergulha fundo nos desafios, nas inovações e no futuro da citricultura brasileira. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que faz parte do manejo do pomar, um assunto muito importante, a resistência do ácaro da leprose dos citros aos acaricidas. Esse pequeno ácaro invisível a olho nu é o vetor de uma das doenças mais impactantes nos pomares de laranja do Brasil, a leprose dos citros. E o que já era difícil de controlar está ficando ainda mais complicado. O uso repetido dos mesmos produtos químicos tem levado à perda de eficácia dos principais defensivos, abrindo assim espaço para populações resistentes se espalharem. Mas afinal, o que está acontecendo nos bastidores dessa resistência? Como ela é detectada? Quais os impactos para o manejo? Há novas soluções a caminho? Para responder a essas e a outras perguntas, vamos conversar com o pesquisador do Fundecitrus, Renato Bassanese, e com o professor de acarologia da Unesp Jaboticabal, Daniel Andrade. Então prepare-se para uma conversa repleta de ciência aplicada, dados de campo e recomendações práticas que podem fazer toda a diferença no seu pomar. O episódio de hoje está imperdível. Professor Daniel, obrigado pela presença. Oi, Rodrigo. Sou eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez com a gente aqui. Isso, sempre. Renato também, já frequente aqui com a gente. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, Rodrigo, e agradeço a todos que vão assistir aqui ao podcast. Vai ser muito bom. Antes de começar, e já agradecendo a presença de vocês, eu quero dizer que a nossa conversa de hoje, ela traz muito do impacto da pesquisa, da importância da pesquisa para o dia a dia do pomar. E esse assunto que nós vamos tratar hoje, a gente vai fazê-lo com base em duas teses que mapearam os níveis de resistência em diferentes regiões do cinturão citrícola. Teses realizadas pelos alunos, deixa eu dar os créditos aqui, Héctor Alonso Escobar Garcia e Claudiane Martins da Rocha, ambos da Unesp de Jaboticabal e orientados pelo professor Daniel. Mas bem mal educadamente, eu vou começar com o Renato aqui, professor, e já volto com você, tá bom? Renato, para a gente esquentar, aproveitando que hoje está frio, explique para a gente um pouco sobre o ácaro da leprose dos citros e por que ele representa uma ameaça tão significativa para a citricultura. Bom, Rodrigo, o ácaro da leprose ele é considerado realmente uma praga-chave para a citricultura, ou seja, todo produtor ele deve monitorar a presença desse ácaro e à medida que ele for encontrando o ácaro, ele tem que realizar o controle para não deixar a sua população crescer muito. Por que isso? Porque esse ácaro ele é vetor, ele é o transmissor do importante vírus, chamado vírus da leprose dos citros, que vai causar sintomas inicialmente cloróticos e depois necróticos, tanto nas folhas, como nos ramos, como nos frutos das laranjeiras. Todas as variedades comerciais de laranjeiras são suscetíveis a esse vírus. E uma vez que as lesões vão crescendo, são lesões locais, não é um vírus sistêmico, ou seja, elas ocorrem onde o ácaro se alimenta, no fruto, ou na folha, ou no ramo. Essas lesões vão crescendo, e à medida que elas vão crescendo, por exemplo, nos frutos, elas vão causar a queda prematura desses frutos. Então, a gente tem uma significativa queda de frutos. Nos ramos, elas vão acabar juntando uma lesão na outra e vai causar o anelamento desse ramo e vai causar o secamento posterior desse ramo. E nas folhas, as lesões cloróticas, tem menos clorofila, realizam menos fotossíntese e também vai haver desfólio dessa planta. E à medida que vai aumentando o número de picadas do ácaro virulífero nas plantas, a planta vai definhando e depauperando e perdendo produtividade. Aí, em muitos casos, você teria até que fazer uma poda drástica para recuperar a sanidade dessa planta. Ô Renato, o ácaro não é um problema recente, o pessoal reclama bastante no campo, pode ser uma sensação, mas parece que esse ano o controle está até mais difícil. Procede? Não? Se sim, por quê? Sim, a gente tem observado desde a estimativa de safra, quando a gente fez as derriças para fazer a estimativa de safra, que vinha bastante amostra já com frutos picados pela leprose. Tá. E no campo a gente tem percebido também bastante queda devido aos sintomas do ácaro da leprose, do vírus da leprose, nos frutos. Então procede. Procede. Isso, a gente teve condições realmente especiais e favoráveis para
proliferação desse ácaro nos pomares no ano passado. Nós tivemos uma seca bastante prolongada, né? Quem se lembra, ano passado nós tivemos uma seca que só foi começar a ter chuva no final de outubro. Então, períodos de déficit hídrico em que a planta está estressada favorece a multiplicação do ácaro. Nós tivemos temperaturas, também não tivemos um inverno rigoroso que nesse ano, né? Temperaturas altas também encurtam o ciclo de vida do ácaro, favorecendo a sua multiplicação. A partir de outubro até meados de janeiro, final de janeiro, nós tivemos chuvas intensas, em que dificultou, então, a entrada do pulverizador para fazer o controle, ou quando se entrava pulverizando, logo em seguida havia uma chuva que diminui o período residual do acaricida, e aí você diminui o período de controle. E, posteriormente, em meados de fevereiro, depois em março e também em abril, nós tivemos veranicos aí de 14 a 20 dias. Então, nós tínhamos temperaturas elevadas e também déficit hídrico, o que favoreceu a multiplicação do ácaro. E um outro fator muito importante, que foi uma coisa que a gente não tinha visto desde que a gente começou a fazer a estimativa de safra, que foi uma presença bastante significativa da quarta florada na safra anterior. O ácaro da leprose, para se multiplicar e se alimentar, ele tem preferência pelos frutos. Então, quanto mais tempo aquele fruto fica na árvore, mais ele se multiplica, né, aumenta a sua população, maior a chance de contaminar mais as plantas. E aí, ele passando da primeira florada, sul da primeira florada, para da segunda, e depois para a terceira, e aí para uma quarta florada, você teve muito mais chance desse ácaro se multiplicar durante toda a safra. Então, nosso período de colheita da safra passada, embora a safra tenha sido menor, foi um período bastante estendido, em que você tinha uma continuidade de frutos de diferentes floradas que favoreceram a multiplicação do ácaro. Tendo maior população do ácaro, você tem mais chance desse ácaro estar contaminado e transmitir o vírus, e aí causar os danos que a gente está vendo agora. Foi uma tempestade perfeita, né? Exato. Nós tivemos todas as condições de climas e de florada favoráveis para a multiplicação do ácaro. Além de outros fatores, que é o que a gente vai comentar, por exemplo, com a resistência. Perfeito. Professor Daniel, nesses trabalhos, nessas teses, quais foram os principais níveis de resistência encontrados aí entre os 5 acaricidas que foram estudados? Quais são esses acaricidas? Houve alguma molécula que demonstrou resultados que nos deixam numa situação mais preocupante em relação à resistência? Então, vamos contextualizar os trabalhos aí. Sim, não, perfeito, Rodrigo. A gente discutir um pouco a questão da resistência, né? Importante mencionar que esse trabalho envolvendo resistência faz parte de um programa, né, que a gente tem de monitoramento da resistência desde 2018, que é um problema bastante recorrente. Como foi mencionado no início, né, do podcast, nós temos resultados assim de 2 teses, né, do Hector Alonso e da Claudiane, que fizeram desenvolveram as 2 teses, né, com relação a esse tema, né? Qual que era a diferença de uma tese da outra? A diferença, basicamente, os acaricidas estudados, né, as populações coletadas, né? Importante que as populações foram coletadas de 2022 a 2024, então o trabalho deles é mais recente, né? Foram coletadas populações nas principais regiões do cinturão citrícola. Só São Paulo e Minas? Basicamente, São Paulo e Triângulo Mineiro também. E principalmente nas regiões Centro, Norte e Triângulo Mineiro, no qual, historicamente, a gente sabe que essas regiões têm mais problema com a incidência de leprose, fatores climáticos são mais favoráveis ao ácaro e ao vírus nessas regiões. Então, as populações foram coletadas nessas regiões e os acaricidas estudados foram os principais, na verdade, são poucos. Quais foram? Mas tem 5 aí, né? Isso, basicamente 5. O ciflometofem, o espirodiclofeno, o isocicloceram, o propargito e o extiozox. Basicamente, os principais hoje utilizados, né? Tem alguns outros, mas basicamente eles são amplamente utilizados, né? E a gente viu um panorama interessante, né? Primeiro, que a gente viu que a resistência, ela, para esses acaricidas, não é generalizada, né? Você tem aí uma diferença, até mesmo dentro da própria propriedade do produtor, né? Então, é muito diferente da questão da resistência do psilídeo, né? O ácaro ele é muito regionalizado, muitas vezes até dentro do próprio talhão, né? Por questões de migração. E a gente viu vários pontos importantes assim que a gente julgou, de certa forma, até
assim, otimista. Primeiro que essa questão não é generalizada. O que nós vimos, né? Esses principais acaricidas que nós comentamos, né? Basicamente a gente foram encontradas algumas populações com resistência moderada, alta e muito alta ao espirodiclofeno e algumas poucas populações ao Ixtiazox. Os outros 3, ciflometofem, propargito e isocicloceram, nós não encontramos populações resistentes, né? Controle satisfatório, eficiente. E o importante mencionar que no caso do espirodiclofeno também não é algo novo, né? Já tinha sido encontrado populações em 2019, 2020. Houve, né? Basicamente uma confirmação. Confirmação. Ixtiazox também não é novo, desde o começo dos anos 2000 já tem relatos e trabalhos publicados. E depois, acredito que nós vamos discutir aí melhor essa questão. Sim. Mas tem uma notícia boa aí, de que 3, que se eu falar o nome eu não vou conseguir aqui. Não, sem problema. Eles têm a sua eficiência. Todos têm a sua eficiência. Esses 2 chamou um pouquinho a nossa atenção, porque a gente encontrou algumas populações resistentes, mas não é generalizado. Às vezes até dentro da mesma propriedade. Tem local com mais eficiência e com menos eficiência. Para esses acaricidas que a gente falou, você tem uma boa parte das populações suscetíveis, né, ou sensíveis, então você encontra algumas populações resistentes de forma pontual. Muito relacionado ao manejo que o produtor usa naquele próprio talhão ou na propriedade. Então, por exemplo, nesses casos do espirodiclofeno que foi detectado resistência, havia um relato de aplicações sequenciais seguidas do mesmo acaricida, do espirodiclofeno, por mais de 1, 2, 3 anos até. Tá. Então, isso vai selecionando aquela população, aqueles indivíduos que já são resistentes, ele vai aumentando sua frequência dentro da população geral, e aí a eficácia do produto acaba diminuindo. Dentro daquele próprio talhão. Daquele talhão da propriedade. Curiosidade minha, como que é esse transporte do ácaro de um talhão para o outro? É vento, não é? Como é que... Posso responder? Vai lá. Não, assim, a migração dele é muito baixa. É baixa. Comparado com o psilídeo. O que explica, então, isso que você disse agora, não tem né? asa, então ele não voa. Justamente. Ele vai sempre por caminhamento, às vezes um pouco de vento, mas não é o caso muito específico do ácaro da leprose. Então ele tem uma movimentação muito limitada, então aquela população fica concentrada ali mesmo no talhão. No talhão. Não tem o efeito do vizinho que está vindo de fora para dentro, que nem no caso do psilídeo. Por isso que você tem resultados diferentes na mesma propriedade. Isso é uma excelente notícia, né, ao meu ver, né? Sim. Você tem algo que você... Localizado e está muito dependente do manejo, né? Dentro da própria propriedade. Perfeito. Como o Renato comentou bem. Possíveis falhas de manejo do vizinho não é para interferir significativamente no meu pomar. Justamente. Então, é uma questão mais, assim, uma abordagem um pouco diferente, né? Quando a gente fala... Mais localizada, né? E menos regional. Professor, nesse estudo, o que foi observado em relação ao chamado custo adaptativo da resistência? A resistência alterou o comportamento ou o ciclo de vida dos ácaros, de acordo com a pesquisa? Outro ponto bastante interessante também. Custo adaptativo, talvez nem todo citricultor ou profissional esteja acostumado com o termo. Correto. Mas ele é de extrema importância quando a gente fala de resistência. Como o próprio nome sugere, custo adaptativo, basicamente é o preço que o ácaro ou aquela população paga para ser resistente àquele produto, aquele acaricida. Aquilo muitas vezes não é de graça. Para ele ser resistente, o ácaro ele precisa alocar energia, tirar de algum lugar para poder conferir uma resistência àquele produto. Então a gente chama de custo adaptativo. Ele pode ter ou ele pode não ter. Pode existir ou não existir esse custo adaptativo. Tá. Quando existe um custo adaptativo, de certa forma é interessante, porque quando você para de usar aquele produto ou produtos que têm o mesmo mecanismo de ação, você pode retornar aquela sensibilidade, a suscetibilidade da população pode voltar, porque tem um gasto energético para a população. Quando não tem custo, é mais complicado. Aquela resistência ela pode permanecer por muito tempo, a gente não sabe quanto, mas ela pode permanecer porque a população, aquilo não tem gasto, não tem preço. Já é genética, assim? Genético.
A outra... Esse custo ele se reflete, por exemplo, numa menor longevidade do adulto. Ou a fêmea coloca menos ovos. Tá. O ciclo de vida é maior. Tá. E aí ele acaba perdendo competitividade com a população suscetível que não teria esse custo adaptativo. Perfeito. Aí tem um ponto interessante, só para arrematar aí a questão. O caso do espirodiclofeno, foi observado que existe um custo adaptativo. Ou seja, a população resistente, para ela ser, um dos fatores é ela colocar menos ovos. Tá. Quer dizer, ela tem um gasto de energia para poder produzir as enzimas que vão degradar o produto, né? Tá. Então, esse custo existe para o espirodiclofeno. Então, a gente acredita que quando você para de usar esse produto ou diminui a frequência dele, você vai voltar, essa suscetibilidade pode retornar. Já no Extiazox, é mais complicado. Tudo indica que não existe um custo adaptativo. Então, uma vez selecionado... Mas é melhor quando existe o custo adaptativo? É melhor. Mas daí... É melhor para o controle. Para o controle. Para o ácaro. Isso, para o controle. Melhor para o citricultor. Sim, né? sim. Para o controle. Agora, mas isso também demandaria o uso contínuo do produto, certo? Para ele poder ter esse custo adaptativo. Senão ele volta ao normal. Mas daí o uso recorrente... Não necessariamente, Rodrigo. Ele teria que, quando ele tem o custo adaptativo, quer dizer que eu me reproduzo menos, eu vivo menos. Tá? O que é bom para o controle. Então, eu como resistente. Agora, a hora que eu tirar o produto, né, eu vou sofrer mais do que uma população que é suscetível àquele produto anterior. Então, a minha população vai diminuir e a população que era suscetível vai aumentar. E aí, quando eu voltar a usar o produto que eu usava antes, que me deixou resistente, eu vou sofrer mais, vai ser mais eficaz esse produto do que antes. Tá. Então, a gente diz assim, que a resistência ela é menos duradoura se você começar a fazer a rotação. Tá? E no caso de uma população do Extiazox que não tem esse custo adaptativo, a população resistente tem a mesma competência, consegue competir com a população suscetível em reprodução e longevidade, eu deixando de usar o Extiazox, vou precisar de muito mais tempo para tentar restabelecer uma frequência populacional suscetível. Tá. Então a gente diz que para o Extiazox a resistência, uma vez que o acro ficou resistente, essa resistência vai ser muito mais duradoura. Perfeito. Do que no caso do espirodiclofeno. Muito claro. E se eu fizer a rotação, eu volto a restabelecer a população suscetível. Isso é muito, muito interessante. Assim, em resumo, né, vamos dizer, o espirodiclofeno, como tem custo, ela é uma resistência mais instável. O Extiazox é mais estável no tempo, como o Renato comentou. E aí a solução é sempre fazer a rotação, né? Esse é o princípio básico. Erro, né? Princípio básico. Que daí você diminui as chances, né, de você selecionar uma população resistente. Isocicloceran, é isso? Isocicloceran. Isocicloceran. É um dos produtos... Falei correto? Correto. É um dos produtos mais recentes avaliados no estudo. Eu queria que você falasse um pouco de quais são as características e como ele se comportou em relação à resistência. Isso mesmo. Isocicloceran, também conhecido como plinazolim, um termo mais fácil de pronunciar, vamos dizer assim. Mais ou menos. O pessoal geralmente gosta mais do plinazolim, né? Mas é a mesma coisa. Estamos falando isocicloceran, plinazolim. Foi estudado no trabalho do Hector. Tá. E é um dos acaricidas mais novos que a gente tem no mercado brasileiro, não só na cultura dos citros, mas em várias outras culturas, né? A cultura dos citros é bem recente, né? É uma acaricida que a gente viu que tem ação excelente sobre larvas, ninfas e adultos. Em ovos ele já não tem um controle inferior, tá? Os trabalhos de campo mostraram que ele tem um desempenho muito bom comparado com os acaricidas que nós acabamos de falar, ciflometofem, espirodiclofeno, né? E qual que é o ponto interessante dele nessa temática que nós estamos falando hoje? Resistência. Ele é um novo modo de ação. Pertence ao grupo 30 do Iraque, lá do comitê
que controla a questão da resistência aos inseticidas e acaricidas. Então, produto novo, um modo novo de ação também, um modo novo mesmo, grupo 30. Né? Tá. Então, em termos de manejo da resistência, É excelente nessa. é um produto a mais para a gente incluir, né, para poder... Os outros 5 têm o mesmo modo de ação? Não. Tá. Não, Cada um ou não? Tem grupos e dois tipos de modo de ação? Nós três estamos ali, falando, inclusive a gente estava assim. até conversando um pouquinho antes, basicamente nós estamos falando aí de 4 modos de ação que a gente tem aí nesses acaricidas, né? Isso foi o Oberon, é o espiromesifeno. Tá. Aí depois teria o ciflometofene, Outro modo de ação. Propargito, outro modo de ação. E o exitiazox e o etosazol. Que aí esses dois teriam o mesmo modo de ação, que são 4. ovicidas. E mais um quinto agora com a... Mais um quinto agora. E a rotação se faz com mais ou menos quantos? 3 grupos de ação? Quanto mais, melhor. Essa é a verdade. Quanto mais modos de ação, mecanismos de ação você conseguir incluir, menor a chance. Você vê potencial no uso do isocicloseran como ferramenta estratégica nos programas de manejo? Certamente. Justamente devido a essa questão de ser um modo novo, né? Os trabalhos de campo mostraram um desempenho muito bom, semelhante que a gente tem hoje, né? Aí no mercado. Tem alguns detalhes ainda que está sendo trabalhado, provavelmente o Renato vai poder explicar melhor, que é a questão de limite máximo de resíduo. Ele ainda não foi incluído na Protecitrus, então acaba dificultando. Isso que eu ia perguntar, já está usando? Pode falar, Renato, pode comentar. Ele entrou com pedindo o LMR, né, nos Estados Unidos, e assim que for aprovado lá, ele poderia entrar já na Protecitrus. Hoje ele está sendo a própria recomendação da empresa, a utilização dele em variedades precoces e aplicação logo após a colheita para que não tenha resíduo, né, no fruto dessas variedades. Então ainda está meio restrito o uso desse novo acaricida, mas como o próprio Daniel disse, é mais uma ferramenta para ajudar a gente nesse manejo da resistência. Vai estar disponível aí na escala. Já está disponível para o mercado interno, assim, para a questão de exportação, ele está um pouco limitado, né? Faz parte dos processos burocráticos aí do registro para fazer tudo corretamente. Mas a molécula, o produto já está aí no mercado, né? Já tem produtores, citricultores testando em larga escala. Os estudos que a gente fez foi muito positivo, tá? Acho que sempre foi uma reclamação do citricultor, que ele fala que às vezes tinha poucas opções, né, de produto. Não está chegando mais um. Mas há perspectiva de novos ainda acaricidas, com novos modos de ação ou não, ou tecnologias que possam ser incorporadas ao manejo do ácaro da leprose nos próximos anos, professor? Sim, pergunta excelente também. Vou passar minha observação, né, de trabalho, de pesquisa, né? A gente tem, a curto prazo, a gente não vê uma perspectiva de lançamento aí de acaricidas químicos, né? Realmente esse foi o lançamento mais recente, né, que a gente teve, mas a gente tem trabalhos ainda em laboratório, trabalhos assim já numa condição de campo, mas ainda numa fase inicial. Então, a curto prazo, a minha visão é que talvez não tenha, a gente não conhece todas as empresas aí que estão atuando, mas em termos de acaricida químico, a curto prazo nós não temos perspectiva. A médio e longo, existe chance sim, tá? Mas também não são muitos, né? A gente sabe da dificuldade hoje que produtos químicos em geral chegar ao mercado por uma série de fatores, né? Mas essa, em resumo, a médio e longo prazo, sim, né? Temos aí alguma perspectiva. E os acaricidas botânicos biológicos? Como que eles podem ajudar? Existem? Como que eles podem compor o manejo e auxiliar a evitar a resistência? Super importante também essa temática, né? Tá diretamente relacionada à resistência também, né? Os produtos biológicos e botânicos, né, que a gente fala, acaricida botânico, inseticida botânico, é a base extraído de alguma planta, né? Com alguma ação aí inseticida, é um mercado crescendo bastante. O pessoal está estudando muito? A gente tem 2 produtos já registrados, né, para o ácaro da leprose.
tem o Matrine, que é o oximatrine, que é um botânico, e tem também o Challenger, que é um fungo, então patogênico, né, que pode também auxiliar no controle do ácaro da leprose. Obviamente que esses produtos não têm ainda a mesma eficácia de um acaricida químico, né? Tem aí eficiência menor, mas eles poderiam entrar dentro de um programa de associados ou complementando, ou até aplicações alternadas, poderia ter algum efeito para ajudar a suprimir a população do ácaro, né? Para que quando você entrar com o controle, você não tenha populações muito altas, né? Que aí nem o químico sozinho consegue derrubar de uma vez uma população muito alta de ácaros, né? Então, associando o químico com o biológico ou o químico com o botânico. Mas é recomendado isso Isso ainda manejo? está em avaliação, Tá em seria avaliação. uma boa recomendação fazer essa associação. As maiores novidades, né, que a gente vê no tratamento, controle fitossanitário, vamos dizer assim, de plantas em geral, tem vindo desse setor, né, biológicos e Sim. produtos naturais. Renato pontuou bem, né? Hoje, para o manejo da leprose, o pessoal tem trabalhado combinando com os acaricidas que a gente já comentou, para prolongar o período de controle dos acaricidas, né? Como eles, dando algum indício de resistência, alguma falha de manejo, esses produtos auxiliando a reduzir possíveis ácaros resistentes ali. Porque o biológico e o inseticida botânico, geralmente, eles têm mais de um modo de ação, é natural deles, é um composto, eles têm. Né? O químico, geralmente, é bem específico ali, a rota, né? O biológico, o próprio fungo, ele tem outras opções. É generalista. O botânico é a mesma coisa, ele tem um ativo ali principal, mas ele pode ter mais de uma rota, que às vezes a gente nem sabe bem, né? Isso pode ajudar bastante a reduzir possíveis problemas de resistência. E como é que eu faço para saber que a população de ácaro que está ali no meu talhão, no meu pomar, é resistente? Como é que faria isso daí? Essa é uma pergunta muito boa. Sempre estava discutindo um pouquinho com o Renato, né? Como que deve ser essa metodologia. Basicamente uma metodologia para avaliação. Mas é importante, a gente, com esses trabalhos aí, depois de, começamos aí há 6, 7 anos atrás, né, já conversando bastante com os citricultores e vendo, né, o que o pessoal traz para a gente em termos de ácaro, envia populações. Primeiro ponto, a gente precisa verificar, como o problema é muito relacionado, muitas vezes é relacionado ao manejo que está sendo imposto ali naquela propriedade, naqueles talhões, a gente tem optado por orientar o citricultor a excluir possíveis outras falhas de manejo. Pode ser aplicação, monitoramento. Por quê? Porque a resistência ela é mais um fator, ela é, de certa forma, trabalhosa para coletar, ela é lenta para você ter o resultado. Então, a gente tem que excluir possíveis outras falhas. Que seriam quais? Por exemplo, nós vamos abordar alguns. Por exemplo, monitoramento, né? Tem que estar, por exemplo, a inspeção tem que estar sendo muito bem feita para que o produtor consiga fazer as aplicações com a população do ácaro baixa, evitar populações muito altas, que você pode acelerar esse processo de evolução da resistência. Qualidade da aplicação? Qualidade da aplicação, algumas misturas, né, que pode atrapalhar o efeito do acaricida, qualidade da água, cobertura, excluídos esses fatores mais técnicos, né? Continua, eu estou fazendo tudo isso, está tudo em ordem, minha população no meu pomar continua alta. Justamente. Mesmo assim, não tô tendo o resultado esperado. Há indícios de resistência. Aí você excluiu os outros fatores, chegou nesse ponto aí. Aí você vai fazer o procedimento de coleta, junto ali com os inspetores ou o pessoal de campo, vai localizar frutos e ramos que tenham fruto e ramo que tem o ácaro, sempre por talhão. A gente não pode pegar ácaro de misturar de vários talhões, que o problema muitas vezes é do talhão. Então você coleta ácaros daquele talhão, um número mínimo de 100 ácaros, e tem que enviar para um laboratório que faça esse trabalho. A gente faz em Jaboticabal. A gente recebe essa população. Vocês recebem essas amostras? Recebe essa população. Então... A gente pode orientar o citricultor como ele deve, se ele tiver alguma dúvida na coleta. Coleta de manhã, coloca numa caixa de papelão ou de isopor,
manda para a gente no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Dali a gente vai... Vocês têm muita demanda disso? A gente tem uma demanda boa, particularmente esse ano, que teve muito problema. É por isso que a gente está pedindo para excluir a questão de manejo. Porque se chega a muitas populações, nosso laboratório não suporta, né? Infelizmente. Então, assim, no laboratório aquele processo é lento, a gente precisa multiplicar, porque como é resistência, você comentou bem, é genético. Você não pode fazer com a população que vem do campo. Preciso saber se os filhos Justamente. A partir da geração F1, F2. Então, é um processo que pode Isso demorar... que eu falar, quanto demora? Pode demorar até 6 meses. A gente ter um número ali para testar para 2, 3 acaricidas, né? Porque também precisa saber para qual, né, que é resistente, não é isso? Justamente. Estou fazendo a rotação com 4 lá e excluir todos esses problemas que você colocou e ainda tem uma população alta. Então, qual deles que... Justamente. Então é um processo lento. Dificilmente a gente consegue enviar um resultado em menos de 3 meses. Então fica geralmente 3 e 6 meses, mais ou menos aí. Não pode ficar muito tempo também no laboratório, então a questão de custo que nós falamos, ela perde. Então você tem tempo ali, a gente julga que seria mais adequado, né? Então assim, e tem propriedades que têm inúmeros talhões, né? Então fica muito difícil de avaliar tudo. Então por isso que a gente, como a gente já sabe que tem muita falha no manejo, que é comum, né? Até coisas mínimas, assim, com relação à qualidade da água, é muito importante excluir, né, os fatores ligados ao manejo. Sobrou a resistência. Não, realmente, aí sim, faz o procedimento de coleta, envia para um laboratório e é testado os principais acaricidas. Tá. Professor, quais práticas de MIP, de manejo integrado de pragas, você recomenda para reduzir a pressão de seleção de populações resistentes e atrasar a resistência? Número 1, nós falamos, a rotação. Tá. A rotação ela é indispensável. Esses casos que nós detectamos de resistência, né, o Renato comentou bem, veio muitas vezes de áreas que estão repetindo o produto, muitas vezes 5, 6 aplicações seguidas do mesmo produto. Então isso não pode ser feito, porque vai ter problema. Então a rotação está dentro do manejo, né, faz parte do manejo integrado, essa rotação de acaricidas, né, os que a gente tem disponível, para evitar a seleção. Esse é um ponto número 1. Número 2, monitoramento. Monitoramento tem que ser o melhor possível. Detectar a população logo no início. Você pega uma população muito alta, a evolução da resistência ali ela tem que ser mais rápida, tem mais ácaro. Né? Quer dizer, a sua aplicação nunca fica boa por si só, né? Porque você já entrou no momento inadequado. Na crítica já, né? No momento crítico. Pega condições, como o Renato falou, clima favorável, população lá em cima, você vai ter falha de controle e você vai acelerar esse processo aí, né? Porque você está... Dificilmente com uma infestação acima de 5% de frutos com a presença do ácaro, você consegue zerar aquela população com uma aplicação de acaricida. Então você tem que atuar abaixo desses 5%, lá 3%, 1%, apenas a presença do ácaro, para você conseguir realmente zerar e ter um período de controle mais extenso. Então tem que estar monitorando... Tem que monitorar muito bem feito, né, a gente fala aí em torno de 2% das plantas do talhão, cada planta olhar aí em torno de 3 a 5 frutos ou ramos para a presença do ácaro. Tá. Né? Então, e pelo menos a cada 10, 15 dias fazer esse monitoramento. Perfeito. Para que você detecte o aumento populacional logo no início, né, não deixar a população crescer. E outra recomendação é assim que você detectou esse aumento da população e seu nível de controle, você entrar imediatamente com o controle. Né? Muitas vezes a gente vê que o pragueiro faz o serviço certinho, o inspetor faz o serviço certinho, entregou o relatório. Entrega o relatório, só que aí demora 2 semanas, 3, até um mês para entrar pulverizando. E aí a população continua se multiplicando e ele, em vez de entrar com 5%, já entrou com 10, 15, 20%. E aí realmente ele não vai ter um bom controle. 5 era na fotografia de um mês atrás. Exato. Aí você já está com o dobro. Exato. E a gente vê muito disso, infelizmente, né? As dificuldades operacionais, dificuldades de máquina, até mesmo de próprio tratorista, né? E questões climáticas, né? Chuva, então pode perder um pouquinho o time. Eu queria te perguntar isso, e é uma pergunta complicada, porque talvez a resposta esteja no citricultor. Porque, assim, é uma doença séria. Responde por quanto de queda?
A queda o ano passado foi em torno de 0,5%. 0,5% para 200 milhões de caixa. Estamos falando de 1 milhão de caixas. 1 milhão de caixas. Esse ano Só essa queda deve ser quase o dobro disso. 2 milhões de caixas, 3 milhões em 2 safras. Não é pouco. Não é pouco. O custo é bastante alto e não Né? é só a queda de fruta. A planta fica depauperada porque o ramo vai secar, esse ramo não produz no ano seguinte. Então, o problema acaba sendo acumulativo dentro do pomar. Ah, tá bom. Então, não é só pontual, ele se estende. É um problema assim que o citricultor tem que estar sempre atento todo ano, porque todo ano ele pode ter problema. Mas a pergunta em si é, sendo uma doença tão séria, com esses números que você deu e mais a extensão dela para as temporadas seguintes, mas sabendo que ele está localizado, não é um inseto alado, que nós temos esses produtos, por que ainda temos tanto problema com leprose, Renato? Eu diria assim, houve vamos dizer, um certo relaxamento em relação ao monitoramento, né? Que tem tido bastante problema com mão de obra no campo, né? Que exige um inspetor, né? Porque esse inspetor tem que ficar o dia inteiro andando, olhando planta a planta, fazendo relatório. A gente vê que tanto a quantidade, mas a qualidade do inspetor tem diminuído, né? A capacitação deles. E aí o citricultor ele deixa de investir nesse profissional e prefere começar a fazer aplicações preventivas, só que você faz aplicações preventivas, você está sempre cego, né? Você não sabe qual que é a sua população no momento que você aplicou. Então, eu acho que esse é um grande problema. A gente deixou de fazer a inspeção como deveria ser feita. Tá. Eu acho que a gente tem também o crescimento de outros problemas importantes na citricultura, como o greening, como a pinta preta, cordão floral, que também exigem aplicações frequentes, então ela acaba utilizando o equipamento de pulverização, que em aplicações que são diferentes das recomendadas para leprose, a aplicação da leprose é uma aplicação mais lenta, né, com volume de cauda maior, e às vezes você não tem o maquinário disponível no momento que você detectou a incidência, a infestação do ácaro, para estar atuando, porque está pulverizando para psilídeo, está pulverizando para pinta preta, cordão floral, para cancro cítrico, né? Isso também atrapalhou. E eu acho que mesmo essas outras doenças com aplicações aí bastante frequentes de inseticidas, também de fungicidas, você acaba diminuindo os inimigos naturais do ácaro da leprose. Isso seria um outro fator importante que favorece a sobrevivência desse ácaro e multiplicação. Ele não vai ter os inimigos atuando sobre ele. Não, um quadro muito claro. Então, assim, a citricultura ela ficou mais complexa, né? E aí a gente começa a ter problemas, difícil. E sempre que a gente aumenta muito em escala, a gente acaba perdendo qualidade, porque a gente deixa de ver os detalhes, a gente vai ver o macro. Então, esse é um problema que a gente, no caso da leprose, é bem, bem típico. E uma curiosidade, você falou das populações do centro, do norte, do noroeste. No sul, no sudeste, não tem ou não sofre tanto? É menos, né? Menos. Quanto mais frio, mais longo é o ciclo do ácaro, sofre menos. Tá. E tem mais umidade, né? No sul e sudeste você tem regimes de chuva mais homogêneos do que no centro e no norte, né? Que você tem mais déficit hídrico. Muito bem, chegou a hora do nosso recado final. Professor Daniel, que mensagem que você deixa, você que tem muita experiência nessa área, está no comando do departamento, o laboratório, vai a campo, que mensagem que você deixa para o citricultor diante desse quadro tão grave, tão difícil, né, que o Renato colocou? Nós conseguimos levantar vários pontos bastante pertinentes aqui com relação ao manejo, né, tudo super... assim, importante de ser passado para o citricultor, mas para reforçar, né, só para concluir mesmo aí a questão do manejo. Acho que isso aí que é o recado final. Tá. Nós falamos aí da rotação dos acaricidas. Número 1. Número 1. Esse não tem como a gente fugir. Monitoramento o melhor possível, os pragueiros treinados, capacitados, né? Observar bem a presença do ácaro mesmo, não pode ter dúvida do reconhecimento do ácaro. Tá. Esse ponto é importante. A parte de aplicação, são pontos muito importantes também. A questão das misturas, né? A gente acabou de falar agora a questão da aplicação. A aplicação para ácaro da leprose é bastante específica, né? Os volumes de cauda geralmente são muito altos. Tem muita incompatibilidade, né? Ou pelo menos tem algumas incompatibilidades
físico-química e até biológica entre os acaricidas que a gente trabalhou e o pessoal usa, e inseticidas, e até uma outra temática que envolve mistura e resistência também. Então, seria a parte esse número 3, muito importante, o que o produtor vai misturar. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode recorrer ao próprio Fundecitrus, que tem as informações, recorrer a gente, que a gente passa para eles aqueles produtos que podem afetar a eficiência do acaricida. Alguns são bem claros, não pode misturar. E quarto, a tecnologia de aplicação em geral, né? Assim, as leis básicas de tecnologia de aplicação. Momento adequado, qualidade da água, velocidade adequada, cobertura, tudo isso daí, né, esses 4 pontos aí, acho que tem grande chance de ter sucesso e evitar problema de resistência. Uma vez detectado, se torna muito difícil o manejo ali. Aí você fica correndo atrás do prejuízo e geralmente não consegue alcançar. Renato, e as suas recomendações? Como o Daniel bem salientou, acho que o manejo do acro da leprose é uma coisa, não é uma ferramenta só, né? São vários fatores que foram bem pontuados aí pelo Daniel. Então a resistência é um problema sério, mas não é o único. Eu acho que tem coisas mais básicas que o produtor ele deve estar bem atento, como o Daniel falou, monitoramento, não atrasar, entrar com os níveis baixos para pulverizar, né? E evitar as misturas que são incompatíveis. Entrar rápido também, né? Exato, a própria tecnologia de aplicação, né? Pomares muito adensados, pomares muito adensados, plantas muito altas, que dificulta muito a pulverização, né? A cobertura para o acro da leprose tem que ser uma cobertura tanto externa como interna, porque ele pode ficar em qualquer parte da planta. Então é muito importante o produtor estar atento a todos os detalhes, né? A leprose, ela está sempre presente. O que a gente não pode é bobear. Então a gente tem que estar sempre atento nos maiores detalhes para não ter problema com a leprose. Muito bem. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço. E muito obrigado principalmente a você pela audiência. O Fundecitrus Podcast, você já sabe, está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode clicar no sininho aqui para receber a notificação. E está presente também em todas as plataformas de áudio. E você pode e deve acompanhar o Fundecitrus nas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Muito obrigado e até a próxima.